Voltamos, teve uma queda aqui, nós vamos voltar. Eu vou estar convidando de novo a minha amiga Gabriela. Estamos ao vivo. Gabriela Munhoz. Nós vamos falar hoje de um assunto fascinante que é microbioma. Como as bactérias... Olá, Gabriela. Olá! Boa noite, tudo bem? Boa noite. Achei que tinha acontecido alguma coisa. Achei que foi minha conexão, mas acho que foi aí, né? Entramos e caímos, mas agora estamos ao vivo. Tá. Gabriela, minha amiga dermatologista do Rio de Janeiro, muito querida, super estudiosa, nos conhecemos já há muitos anos, e vamos falar desse assunto fascinante que é microbioma, bactérias. Fala um pouquinho de você, Gabriela. Me conta. Bom, gente, boa noite. Obrigada pelo convite, Otávio, para a gente produzir um pouco de conhecimento, né, nessa quarentena. Uhum. Eu sou médica dermatologista e gosto muito desse assunto, que são as bactérias, os fungos, os vírus que habitam o nosso corpo. Principalmente, vírus está na moda falar agora, né? Chegou com tudo, né? A importância desses seres invisíveis para a gente, né? É tão importante que um vírus conseguiu parar o mundo. E tá a gente aqui fazendo live sobre esse mundo invisível, né? Para a gente começar falando de bactérias, Gabriela, qual foi o primeiro habitante nosso do planeta Terra? Isso é muito interessante, porque a gente vem sofrendo uma evolução, né, de seres vivos na Terra. E o primeiro habitante do planeta Terra foram as bactérias. Elas foi uma das perguntas de ontem, as pessoas não acertaram muito. Elas existem há 3 bilhões de anos. E elas continuam aí. Bactérias, os vírus continuam aí. Vários vírus causando patogenias, né? E elas continuam aí. E os homens só habitam a Terra há 200 mil anos. Quer dizer, as bactérias existem muito antes da gente. E elas continuam evoluindo. Então, a gente tem muito que aprender com o mundo das bactérias, né? Uhum. Então, as bactérias estão em todos os lugares, né? Qual o conceito, então, de microbioma? É um tema tão atual. Explica pra gente, assim, bem tranquilo, porque nossos seguidores não são tão técnicos. Então, explica do jeitinho que você faz. Microbioma. Bioma é um conjunto, microbioma é um conjunto de bactérias, fungos, vírus, ou seja, germes invisíveis, a gente chama de micro-organismo. Então, microbioma é o conjunto de micro-organismos do corpo humano, seria o microbioma humano. E você pode ter um microbioma da casa, você tem um microbioma da sua mesa de escritório, né? Ou seja, o microbioma é o conjunto de todas as bactérias, vírus e todos os micróbios que habitam um determinado local com o seu código genético. Se a gente tirar o código genético, aí vira o termo microbiota. Então, microbiota é só o bichinho. Microbioma são os bichinhos com o código genético deles. Uhum. Existe essa informação mesmo que 2, 3 quilos de bactérias que nós temos, que, né, que parece que é o mesmo peso do nosso cérebro. Então, se você quer perder peso, a gente tira 2, 3 quilos de bactéria... Hoje eu recebi essa mensagem de uma amiga, quando eu falei, você sabe para que você tem 2 quilos extras no seu corpo? Ela falou, eu quero perder esses quilos. Isso, queimar essa gordura de bactérias. Pois é, só que aí você não pode viver sem suas bactérias, sem seus fungos e sem seus vírus. A gente fala que a gente é como um ecossistema, tá? A gente vive em harmonia com esses seres invisíveis. E eles realmente pesam, eles estão presentes em maior número do que nossas células humanas, a gente vai falar sobre isso, mas eles são mais leves, né? A célula bacteriana ela é muito menorzinha do que a nossa célula humana. Mas eles pesam no total do nosso corpo cerca de 2 a 3 quilos. Mas a gente não pode ficar sem eles, porque a gente vive em harmonia com eles. Então, o microbioma saudável significa saúde. Então, para perder peso, tem que perder gordura, não para perder as bactérias. Eu adorei essa comparação. O microbioma, então, ele explica, por exemplo, porque eu, na minha infância, tinha picadas de inseto, eu tinha prurigo estrófilo. Naquela época, você pode imaginar, usava permanganato de potássio, ficava todo roxo. Por que que eu era picado e não meus amigos no acampamento, por exemplo? Isso era do microbioma? Sim, sim. A gente fala muito sobre isso. É um dos assuntos, assim, de curiosidades. É que eu viajei recentemente também com meus 2 filhos. Pro meio do Pantanal. Um foi completamente picado por mosquitos e o outro filho não levou uma picada. Por que isso? Porque cada um individualmente tem o seu microbioma, que é uma capa de bactérias, germes, vírus invisíveis que cobre o nosso corpo. E essas bactérias, elas secretam algumas substâncias que podem prevenir você da picada de mosquito ou podem atrair o mosquito para você.
Tá. Isso não quer dizer a genética, quer dizer, os seus dois filhos, cada um tem a sua resposta imune, completamente diferente. Exatamente. E tem a resposta do seu microbioma, né? Tem a resposta do que aquelas células, daquelas bactérias secretam. Por isso que tem gente que tem cheiro na axila e tem gente que não tem cheiro na axila. Tem gente que tem mau hálito e tem gente que não tem mau hálito. E falando em mau hálito, você sabia que descobriu uma bactéria? Eu estava estudando isso ontem. O nome da bactéria chama Bliss. Bliss? E sabe? Bliss. E eles querem usar essa bactéria para botar na cavidade oral para a pessoa ter bom hálito, que essa bactéria está muito relacionada ao bom hálito. Olha que interessante. Sensacional, mas isso é uma pesquisa em andamento ou já tem estudos já comprovando? Já sabem a eficácia, né, dessa bactéria muito boa, agora temos que comprar essa bactéria. Tem que vender a bactéria para gente. A Márcia Linhares está aqui. Um beijo, Márcia. Bafo é fogo. Gabi, então nós somos formados de uma quantidade maior de células bacterianas do que células humanas? Ah, sim. A gente tem no nosso corpo 10 trilhões de células humanas. E a gente tem 10 vezes mais o número de células bacterianas. A gente tem 100 trilhões de células bacterianas. Então, se você pensar que a gente tem 10 trilhões de células humanas e 100 trilhões de células bacterianas, a gente tem mais célula bacteriana do que célula humana. A gente é mais bactéria do que ser humano, na verdade. Tá. Tem uma pergunta aqui do Caio de Carvalho. Ele pergunta: qual o local do corpo com maior microbioma? Boa pergunta, né? Sim, boa pergunta. A gente tem... maravilhosa essa pergunta. A gente tem 2 lugares do corpo em que a gente tem um microbioma. Então, a gente tem o microbioma da pele. Sempre quando a gente pensar em microbioma, a gente vai pensar em 2 lugares. A pele toda que reveste o nosso corpo. E pele significa cabelo, dentro da boca, né? Olho, axilas, tudo. Pele é tudo isso. Então, a gente tem o microbioma da pele, é um tipo. E a gente tem um microbioma super denso, super vasto e mais diverso, que fica dentro do nosso intestino. Tá. É isso. Na verdade, é o que se fala, né? Hoje, o intestino é o segundo cérebro. Faz todo sentido, porque a imunidade está toda por ali, né? Você falou do beijo aí, do mau hálito, etc. A pergunta ontem, né? Quantas milhões ou trilhões de bactérias num beijo de 10 segundos é trocado? Conta pra gente. Então, meu marido até me perguntou isso. Ele falou, que a gente estava comentando. Isso são curiosidades acerca desse assunto, porque é um assunto muito extenso, muito amplo. Então, é legal a gente falar das peculiaridades, das curiosidades, porque essas ficam para sempre na nossa memória. E gravam, né? Faz a gente se interessar pelo tema. Então, num beijo de 10 segundos, a gente troca cerca de 80 milhões de bactérias. Uau, 80 milhões. É muito, é muito. Eu queria saber a diferença do microbioma do meu vizinho. Porque, basicamente, não teríamos o mesmo código genético? O microbioma também? Sim. O que acontece? Os seres humanos, eles têm um código genético muito parecido. E o código genético ele foi mapeado através do projeto, né, Genoma, que foi um projeto que foi durante 10 anos e revolucionou a medicina. Então, o projeto Genoma codificou o código genético humano. Então, a gente sabe que eu e você, Otávio, a gente tem 99,9% dos mesmos genes, do mesmo código genético. Eu tenho do Brad Pitt, então, 99,9% do Brad Pitt. A gente tem 99,9% igual a Gisele Bündchen. Olha, o que diferencia dela da gente é o nosso microbioma. Porque a gente quase, nós estamos ali. Pertíssimo. Agora, o nosso microbioma, ele só é parecido em 10%. Então, o que me diferencia muito de você são as bactérias que eu tenho. São completamente diferentes das bactérias que você tem. E aí surgiu um outro projeto, que é o projeto Microbioma Humano, que é um projeto que mapeou um microbioma de 250 voluntários saudáveis em 80 centros de pesquisas ao longo do mundo, de 2007 a 2013. E a gente já tem um mapa desse microbioma humano saudável. Olha que interessante. É sensacional. Aliás, gente, a doutora Gabriela é uma super estudiosa em microbioma. Foi a única brasileira que participou de um congresso recente em Paris e ela faz parte do board desses produtos. Depois você vai contar para a gente um pouco como é que foi essa sua experiência, tá? A única não, porque a Tatiane Cury também foi de São Paulo. Desculpa, então, tá, mas é que você, minha amiga, é a mais próxima. Eu puxei para você. A gente sempre ouviu falar que o celular tem muitos germes. Me conta disso, né? É uma fonte de bactérias. Você acredita que lá nesse congresso, então a gente vai acabar remetendo muito a esse congresso em Paris, foi um summit de microbioma em Paris que eu fui convidada para ir, e tinha uma sala que era muito interessante, que era uma sala só sobre essas curiosidades, que a gente acabou conversando muito.
E uma das curiosidades era uma foto, que é uma foto de microscopia eletrônica, mostrando quais os germes que tinham no celular. E mostrando que o celular, ele tem mais germes do que a descarga do vaso sanitário de um banheiro masculino público. Não. Uau! Por quê? Porque a gente fica muito com o celular na mão e isso aquece o celular. A gente fala com o celular e isso aquece. Então, essa superfície quente do celular favorece a proliferação de bactérias. Tá. Como é que você sugere fazer a higiene, né, a limpeza do celular? Tem a capinha e tem o celular. Pode usar o gel, pode usar o álcool. Qual é o ideal nesse tempo que nós estamos agora? Pois é, agora a gente está num tempo que, se você for estudar os artigos, né, antes da pandemia, sempre se falava que não era para a gente viver em ambiente excessivamente estéril, porque isso tira um pouco do nosso microbioma, isso desbalanceia o nosso microbioma. E quanto mais diverso é o nosso microbioma, ou seja, quanto mais germes a gente tiver, melhor para a nossa saúde. Mas hoje a gente vive uma realidade diferente, em que a gente tem que fazer técnicas de limpeza mais importantes. Então, para o celular, você pode tirar a capa, lavar a capa com água e detergente, com água e sabonete. Okay. E o telefone, você pode passar um álcool, um éter, ou até próprios produtos que são específicos para eletroeletrônicos também. Uhum. Tem aqui uma pergunta que você já respondeu, Ana Maria. Ela queria saber, a microbiota, ela está perguntando se refere ao intestino exclusivamente. Repete isso para ela, por favor. Não, microbiota pode ser a microbiota do seu couro cabeludo, ela é de um tipo. Pode ser a microbiota vaginal, que é de um tipo. Às vezes, quando a paciente tem candidíase e vai na ginecologista, a ginecologista fala, você está com alteração da sua microbiota vaginal. Por isso, você teve uma candidíase, que nada mais é do que um fungo, que é a cândida que cresce. Uhum. E você tem a microbiota do seu intestino, que são as bactérias que vivem no seu intestino. Então, a microbiota apenas é um nome, é um termo que se fala da quantidade de seres vivos, né? E principalmente de bactérias, naquele ambiente. Tá. Tem uma pergunta aqui da KTM de Carvalho. Ela pergunta, tem uma frase de um legista em que diz que a gente nasce com o germe da morte. Você sabia que, na verdade, a gente nasce de duas maneiras, né? Isso foi até uma coisa que a gente falou. A gente nasce ou por parto normal, que seria o tipo natural, que foi que a nossa espécie se desenvolveu assim, né? O homem se desenvolveu assim. Ou a gente nasce por cesariana. Só existem essas duas maneiras, a gente não tem outra ainda, né? Tá. Então, o que se fala é que quando a criança nasce de parto normal, ela adquire todos os germes do canal vaginal da mãe. Então, o microbioma dela é muito mais vasto, é muito mais diversificado. E essa criança tem uma tendência menor a desenvolver alergias e obesidade na vida adulta. E a criança que nasce de cesariana, ela nasce em condições mais estéreis. Porque você limpa a barriga toda da mãe e aquela criança sai da barriga. Aquela criança começa a adquirir esses micróbios, essas bactérias, com o tempo. Ela demora um pouquinho mais. Mas as duas crianças, até os 3 anos de idade, já vão ter o microbioma ali de um adulto já. Você vai adquirindo os germes ao longo dos seus primeiros 3 anos de vida, tá? Tá. E aí, então, é interessante, quer dizer, aquela moda antiga das crianças brincarem na terra, na grama. Eu lembro que a minha infância, nós éramos 5 filhos, tinha quintal de terra, era uma brincadeira só. E eu lembro que não existiam tantas patologias. Eu acho que a nossa alimentação era melhor. Essas brincadeiras da infância nos deram, provavelmente, um pouco mais de imunidade. É isso, na verdade. E outra coisa também, Otávio, você tocou num assunto super importante, assim. A gente não vai falar quantos anos você tinha quando você tinha 5 anos, certo? Não vai tocar nesse assunto. Eu sei que não parece, mas eu tenho muitas. Tenho muitos anos. Mas você acredita que tem uma curva super interessante, um estudo super interessante do Joel Doré, que é uma pessoa que estuda muito a microbiota, o microbioma do intestino. Então, ele mostrou um gráfico nesse congresso em Paris super interessante, que ele mostra que a partir de 1945, né? 50 e poucos anos atrás. Né? 50 não, agora já estão 70 anos atrás. Há 70 anos atrás, com o advento do antibiótico, todas as doenças infecciosas, elas caíram. Caiu a sífilis, caiu a tuberculose, caiu todas as doenças infecciosas. Só que a partir de 1950 começaram a crescer doenças como câncer, doenças como autismo, doenças degenerativas, doenças autoimunes, doenças crônicas estão crescendo até hoje. Então, o que se sabe é que o antibiótico e o uso desenfreado do antibiótico, porque todo mundo compra antibiótico, todo mundo toma antibiótico, todo mundo passa antibiótico, não é?
Então, é o um uso perigo. desenfreado do antibiótico está mexendo muito no nosso microbioma e criando bactérias super resistentes. E isso é um problema para a medicina, né? Claro, claro. Aqui a doutora Letícia Aguiar, ela pergunta, pessoas casadas podem acabar tendo o mesmo microbioma pela convivência? Sim, tem diversos estudos que mostram que existe um microbioma de uma casa, por exemplo, que é um microbioma constante naquela casa, porque aquela casa tem os mesmos hábitos de higiene das pessoas que moram na casa, é uma casa que é limpa mais ou menos da mesma maneira. Assim como o casal que dorme na mesma cama, o casal que toma banho no mesmo banheiro, acaba tendo um microbioma um pouco mais parecido, né? Porque eles se abraçam, se beijam, enfim, isso é interessante. E o Ana mais Maria, interessante é que se essa família tem um pet, tem um cachorro, e se esse cachorro sai na rua, quando esse cachorro volta, ele traz um pouco do microbioma da rua. Então ele bagunça um pouco o microbioma da casa, que é positivo. tá. Ana Maria está dizendo que após a live ela vai correndo tomar banho. Gabriela, fala um pouco o microbioma da minha mão direita e da minha mão esquerda. São Então, iguais, diferentes? a gente fala que... olha que interessante. Eu li um artigo agora mostrando que se você fizer uma distância de 1 centímetro da sua pele, a microbioma é completamente diferente do que uma microbioma de quilômetros de uma planície. Ou seja, o nosso microbioma da nossa pele, ele é muito vasto e ele é muito extenso. Então, a minha mão direita, ela tem 95% de precisão do microbioma do meu mouse. E a minha mão direita é completamente diferente da minha mão esquerda. Então, minha mão direita tem o microbioma do mouse. Olha que interessante. O Ricardo Aquilucci, ele está perguntando, se temos esse microbioma todo, como ter um microbioma saudável? Então, essa é a pergunta mais importante. Então, como ter um microbioma da pele saudável? Vamos falar microbioma da pele, depois a gente fala microbioma do intestino. Isso. Para ter um microbioma da pele saudável, a gente precisa tomar menos banho, não é essa quantidade de banho que a gente vai tomar, 1 ou 2 banhos por dia, menos sabonete, para a gente poder não tirar essa barreira invisível da nossa pele. Imagina você entrar no chuveiro e botar um monte de detergente e ficar se esfregando inteiro. Você vai tirar esse manto invisível que cobre o seu corpo. E que é bom. Então, né? E que é muito bom, que é uma barreira que a gente tem. A pele é uma barreira física, mas o microbioma é uma barreira invisível. Então, para a gente manter o microbioma da pele saudável, a gente tem que sempre também usar hidratante. Isso ajuda muito. Uma outra maneira de manter o microbioma da pele saudável é não se expor demasiadamente ao sol. Não se expor demasiadamente à poluição. Isso é uma coisa boa. E para o microbioma do intestino, e depois a gente vai falar dos dois e de coisas saudáveis, é a alimentação. Então, a gente sabe que dietas muito modernas e dietas processadas são péssimas para o microbioma. O que é bom para o microbioma? O que o Otávio come todo dia? Fala aí, Otávio. Probióticos, né? Na verdade, muitas fibras, né? Porque é isso que as bactérias do intestino vão degradar, e isso vai ser bom para a imunogenicidade, frutas e tal. Eu li um artigo recente que parece que a gente tem que comer 30 tipos, né? Entre verduras e frutas diferentes para que esse microbioma realmente esteja absolutamente bom. Você concorda com isso? Exatamente. Quanto mais variada e diversa for a sua dieta, e rica em legumes, verduras, frutas, alimentos não processados, muito melhor. Aveia, grãos integrais, nuts, tudo isso é super importante para você manter as suas bactérias do seu intestino saudáveis. E prebióticos, que a gente chama que são fibras não digeríveis, elas são combustível para essas bactérias, são os alimentos dessas bactérias. Então a gente tem que ingerir muita fibra para a gente manter esse microbioma do intestino muito saudável. E evitar o açúcar, a gente esqueceu disso, as farinhas brancas e o açúcar. Eu li também recentemente que existem 50 tipos, por exemplo, no rótulo de um alimento, do iogurte, nunca vem, às vezes, especificado o tipo de açúcar. E existem 55 substâncias que podem ser identificadas como açúcar. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso. Uma das coisas que você falou, né, de tomar probiótico. Então, assim, já está comprovado que alimentos fermentados, por exemplo, como o iogurte, né, isso foi um tema de um prêmio Nobel em 1908, quando um cientista lá na Bulgária descobriu, por observação, que uma população ela vivia mais porque ela ingeria alimentos fermentados. Então, aí a paciente pergunta assim, eu posso tomar Yakult? Eu posso tomar aquele iogurte bem gostoso, aquele iogurte que tem bastante açúcar, sabor, cor, corante? Não, né?
Na verdade, o probiótico, ele tem que ser algo que forneça a bactéria viva ao seu organismo numa quantidade suficiente para produzir efeito benéfico. Então, não adianta tomar um iogurte que não tenha pouquíssimas bactérias, que não vai ter nenhum benefício, dá por cima cheio de açúcar, nem pensar. Tá. E esse que é feito em casa, a famosa coalhada, né? Que você pega o iogurte natural, coloca no leite morno e deixa. Você acha que isso é bom? Ali tem? Sim, então, foi muito interessante esse prêmio Nobel de 1908 e foi um divisor de águas, porque esse cientista justamente estudou que as pessoas que se alimentavam de alimentos fermentados e principalmente alimentos, né, feitos ali em casa e tal, eram pessoas, praticamente pessoas do campo, em que elas tinham um microbioma muito variado. Elas viviam muito mais. Tá. Me diz uma coisa, esses iogurtes sem nenhum conflito de interesse, que tem proteína, o iogurte grego, 14, 18, 24 gramas de proteína, e tem também o whey, essas questões para aumento da massa magra. Você é a favor ou contra esse tipo de suplementação proteica? Olha, eu não sou contra, não. Eu acho que pode fazer sim, mas eu volto à questão do que manter, né, o microbioma saudável são alimentos não processados. Tá, e você perfeito. toma um whey, é um pó. Então, Tá, seria o melhor a gente poder ingerir. Agora, lembrando que ingerir alimentos gordurosos, frituras, carne frita, né, carne ali... embutidos, é péssimo para o microbioma, tá? Olha, tem uma pergunta de KM de Carvalho, é assim, nem toda doença de pele por alteração do microbioma deve ser tratada, tipo a ptiríase rosa de Gibert? Então, a pitiríase rosa, ela não está descrita como uma das doenças que são afetadas pelo desbalanço do microbioma. As doenças que estão associadas, tá? E que a gente ainda está... A gente não, porque eu não pesquiso isso. Mas os pesquisadores estão pesquisando que tem associação com o microbioma dermatite atópica, está praticamente comprovado que tem um distúrbio, né? Da microbiota, sim, já está provado isso. Psoríase, rosácea, e até mesmo o envelhecimento precoce da pele. Por quê? O envelhecimento. Porque quando você desregula esse microbioma do seu rosto, por exemplo, usando muito esfoliante, fazendo 500 peelings, aquela paciente que fica o tempo inteiro lavando o rosto... É um toque, né? É um toque, né? Você acaba removendo esse microbioma que protege a sua pele, o que favorece a perda da função de barreira, favorece a inflamação e favorece o envelhecimento da pele. Tá. A gente estava falando, né, de tudo via oral. E tópico? Existem cremes, por exemplo, com pré ou probióticos que podem ajudar nessa barreira cutânea? Então, né? sim. Você sabe que existe um estudo de uma bactéria chamada Vitroicilla filiforme. Todo mundo gosta desse nome. Adorei. A Vitroicilla filiforme é uma bactéria que foi descoberta na Europa e que hoje já se tem creme com o lisado dessa bactéria. Quando a pessoa fala assim, doutora, compra-me esse creme, porque esse creme tem bactéria, tem probiótico. Não existe bactéria viva num creme, né, gente? Pensa, se o creme vai ter bactéria viva dentro do creme. Não tem. O creme tem pré-bióticos, uma inulina, uma galactosidase, alguma fibra, ou o creme tem um pós-biótico. Pós-biótico é um lisado, é um extrato de bactérias, né? São pedaços de bactérias que, quando aplicadas na pele, tem um efeito hidratante. Então, esse creme já existe, tá? E já existe, já é comercializado. Tá. A Gisele, querida Toroca, amiga nossa, um beijo, Gisele. Ela pergunta como explicar uma criança só numa casa com várias pessoas com furunculose de repetição. Então, a gente costuma dizer que, né, não é como vírus, né? O vírus patogênico. Não tem o vírus patogênico, não tem herpes quem quer, tem herpes quem pode. Então, às vezes, a criança tem um microbioma particular dela e que ela desenvolve doenças que outras pessoas da casa não vão desenvolver. E se a gente trouxer isso hoje para a pandemia do Covid, a gente tem famílias que tem uma mulher, a mulher está infectada, beija o marido, às vezes o marido tenta pegar e o marido não pega o Covid. Porque não é todo mundo que vai ter a mesma resposta a uma bactéria ou um fungo patogênico. Existe assim, né? O nosso sistema imune, ele fica alerta. Eu acho que ele não sabe todas as bactérias boas ou ruins. Ele não faz uma caçada como um FBI. Eu adorei essa comparação. Mas ele fica de olho, por exemplo. Um guarda vai dando, né, tiros e tal. Quando ele vê, por exemplo, no banco, o ladrão vir roubando o dinheiro. Acho que é mais ou menos assim, né? Existe o alerta para o nosso sistema imune a desencadear todo o processo de defesa. O que acontece? As bactérias, os fungos, os vírus são seres muito simples. Eles têm uma camada como se fosse
uma capa e mais nada, né? E dentro está lá o RNA, o DNA. Então, essa parede celular, essa parede da bactéria, né? São parecidas nas bactérias boas e nas bactérias ruins. O nosso sistema imune, ele é ativado para poder ver essa bactéria ruim por algumas secreções dessas bactérias. Alguns oligosacarídeos, por exemplo. Então, é uma coisa muito específica. Se fala hoje muito numa teoria de crosstalking, que as bactérias se falariam entre elas. E chega num momento que elas crescem tanto em quantidade, aí elas atacam de uma vez só, como se elas quisessem realmente matar o hospedeiro. Que seria quando elas querem causar a infecção. Então, como isso é feito, a gente está estudando muito. Quer dizer, os pesquisadores estão estudando muito ainda o nosso sistema imunológico, né? A Manu Cavalcante, ela fala que tem a pele muito oleosa. Ela pergunta se isso altera o microbioma, né? De que forma a gente poderia estar atuando para controlar essa oleosidade e a acne em si. E você acredita que você tem um microbioma alterado na pele da pessoa acneica? Na pele da pessoa acneica, a área oleosa tem um microbioma, digamos que a área oleosa seja na região malar aqui, né? Ela tem um microbioma diferente da testa, por exemplo, diferente do queixo. Você sabe que a pele muito oleosa que tem acne, você tem um desbalanço entre as bactérias da sua pele, tá? A pessoa com... É uma desbiose ali na pele, é um desequilíbrio. Desequilíbrio é a palavra certa, é um desequilíbrio desse microbioma da pele que causa acne, tá? Na dermatite seborreica, por exemplo, que é na caspa, todo mundo achava que quem tinha um couro cabeludo oleoso tinha caspa. Hoje já se sabe que não é só a quantidade de sebo, mas é a qualidade do sebo que você tem aqui. É a oxidação desse sebo que faz, um dos motivos que faz você ter dermatite seborreica, que é a caspa, por exemplo. A gente tem usado bastante os probióticos por via oral, os lactobacilos. Eu tenho gostado muito do resultado, tanto para acne, para dermatite seborreica. Eu acho que isso é super importante. A Vlad, ela pergunta, quem tem intolerância à lactose, por exemplo, como é que ela vai suplementar os lactobacilos? Qual seria a opção? Então, quem tem intolerância à lactose, que não vai fazer, né, nenhum tipo de laticínios, né, queijos e derivados e leite, etc., ela pode tomar cápsula de probiótico. Porque o probiótico, as bactérias vivas, você pode comprar probiótico em cápsula. Gente, lembrando que o mínimo de quantidade que você tem que ter de bactérias é 1 bilhão de unidades formadoras de colônias. Então, os probióticos... Detalhe, ter 1 bilhão é no mínimo. Mas o ideal é você ter um blend, né? Você ter um monte de tipos de unidades formadoras, um monte de tipos de bactérias. As mais importantes, o Otávio já falou, são os lactobacilos e os bifidobactérios. Mas quanto mais variado for, melhor. A Fernanda Tembra, querida, um beijo. E a Cult, então, não. A gente já falou que não por causa do calor, que ela pergunta do kombucha e do kefir. O que você acha? Sim, eu estava lendo até um artigo mais cedo falando de como você pode melhorar o seu intestino. Eu achei super interessante que ele falou kombucha, ele falou o kefir, ele deu, assim, como exemplos, os nuts, aveias, grãos integrais, todos os legumes, verduras, hortaliças e por aí lá vai, e chocolate amargo. Achei ótimo. Cacau é maravilhoso. Maravilhoso. Aumenta a imunidade, é maravilhoso. Fala um pouquinho do microbioma ambiental, né? Os projetos arquitetônicos hoje em dia estão... A tendência, obviamente, de nos dar uma qualidade melhor e melhorar nosso microbioma. O que você falaria um pouco dessa questão de arquitetura ambiental? Então, tem um TED Talk da Jessica Green, que ela é uma ela é uma microbiologista e que ela estuda junto com um arquiteto. E eles têm várias pesquisas, que a gente não vai comentar agora, mas a importância de você fazer um prédio, ou de você construir um prédio, pensando no microbioma desse prédio também. Como assim? Pensa num hospital. A taxa de infecção hospitalar de hospital é 1 para cada 20 pessoas que internam. Se você puder fazer um hospital em que o fluxo da ventilação seja melhor e tenha menos micróbios ali no ar, seria muito interessante. Então, os prédios hoje, assim, alguns estudos nos Estados Unidos, os prédios eles estão abrindo janelas nos prédios para você poder entrar o ar lá de fora, porque o ar lá de fora tem uma microbiota muito mais variada do que o ar de dentro dos escritórios. Eles estão colocando plantas muito verde. Então, tem muitos projetos arquitetônicos que estão nessa pegada realmente de tudo mais natural e tudo mais fluido. Então, tem um microbioma diversificado, né? Minha sobrinha está estudando arquitetura. Olha lá, Liz, vai por esse caminho. E vai fazer um MBA na NU.
olha, o comportamento humano ele pode ser modificado com o que você come, não é? Como que a gente pode, então, prevenir algumas doenças? Vamos falar um pouquinho dessa questão, né? Do que se come, das bactérias intestinais. Fala um pouquinho para a doença inflamatória intestinal, diarreia. Então, gente, o que se sabe hoje é que o intestino, com esse vasto microbioma, é o segundo cérebro. Então, se a gente pensar em psiquiatria, se a gente pensar em humor, a gente vai perceber que tudo que a gente come saudável e vai impactar positivamente no microbioma equilibrado, as bactérias boas vão secretar substâncias boas, e essas substâncias boas que essas bactérias vão secretar porque a gente se alimentou bem, vai deixar o nosso sistema imunológico melhor, vai deixar a gente com mais energia e vai deixar a gente com melhor humor. Já se sabe que até o humor da pessoa tem a ver com o microbioma, então tem a ver com o que ela come. É incrível. Depressão também, né? Acho que existem uns estudos mostrando, né? Que mau humor, depressão e até o autismo. Achei incrível isso, que é até um futuro um pouco, né? Dos tratamentos farmacológicos. O Joël Doré, esse grande pesquisador lá na França, o que ele mais falou foi sobre autismo, que realmente eles estão estudando muito o intestino da criança com autismo. Eu li um artigo super interessante numa revista de psiquiatria, para falar no Congresso Brasileiro sobre microbioma, que eu queria falar sobre todos os âmbitos da medicina, não só sobre a dermatologia. E os psiquiatras estão chamando agora os psicotrópicos de psicobióticos. Que máximo! Isso. Psicobióticos, ou seja, você tomar probiótico para você melhorar a secreção do seu intestino de serotonina, dopamina, ou seja, neurotransmissores positivos para a sua vida. Porque o intestino é o segundo cérebro. O intestino secreta essas substâncias. Quando bem alimentado, lógico, né? Você falou também de sabores. Eu li alguma coisa em relação ao microbioma, que dependendo do seu microbioma, ele escolhe o seu lanche. Se doce ou salgado, esses receptores da língua. Tem a ver isso? Tem fundamento? É super, gente. Se a gente pensar, você tem que pensar o seguinte. Sua língua é composta por células humanas. Isso aqui ela é composta muito mais por células bacterianas. A gente vive em equilíbrio, né? As nossas células humanas com as células bacterianas, vírus e fungos. É um ecossistema muito interligado. Elas existem em nós, dentro de nós. Elas são nossos companheiros. A gente nunca está sozinho. A gente está sempre com essas bactérias. Então, elas interferem em tudo. A gente vai do humor, do nosso humor, até a prevenção de câncer. O câncer de colo, isso que eu queria falar um pouquinho sobre o câncer de colo, a prevenção, existem alguns estudos, e também a retirada de calorias de certos alimentos. Então, se você tem um microbioma equilibrado, você consegue, então, fazer a absorção do que é bom e eliminar o que é ruim. É mais ou menos isso? Gente, você acredita? Vamos falar, então, de duas coisas, né? Obesidade e diabetes. Isso, e diabetes. Assim, o microbioma, ele está muito já estudado na área de metabologia, na área de obesidade e na área de diabetes. E já se sabe que o microbioma do intestino de uma pessoa obesa, ele é muito diferente do intestino de uma pessoa muito magra. E se você faz, por exemplo, um estudo em ratinhos que foi feito, você pegou um monte de ratinhos, separou em 2 grupos. Esse grupo de ratinho, o grupo A, recebeu uma dieta hipercalórica e ficaram ratinhos gordos. E o grupo B recebeu uma dieta hipocalórica e ficou um monte de ratinho magro. Meses depois, você manteve esses ratinhos, cada um com sua dieta, e tirou as fezes do ratinho magro e colocou dentro do ratinho gordo. O que aconteceu? O ratinho obeso virou magro e nunca mais engordou. Uau, então estudos em humanos ainda não tem, né? Fala um pouquinho dessa questão do transplante da microbiota fecal, né? Quando isso é utilizado. Para obesidade, para perda de peso, acho que ainda não existem estudos conclusivos, não é isso? Não, ainda não. Mas você imagina se a gente pudesse, né, assim, pensando no futuro, não fazer mais cirurgia bariátrica e fazer um transplante de fezes. Uma coisa simples. Sensacional. Eu acho que é um Uma caminho. coisa tão simples. É um caminho, realmente. Porque foi isso que foi feito nos Estados Unidos. Em 2014, existiram 250 mil pessoas com uma diarreia absurda nos Estados Unidos. Que era uma diarreia causada por antibióticos, né? Uma diarreia que é difícil o controle. Você vai mais de 20 vezes ao banheiro. E aí, desses 250 mil pessoas, 14 mil pessoas morreram de diarreia. E aí aquilo virou um problema de saúde nos Estados Unidos. E aí eles fizeram o quê? Os pacientes que estavam internados no CTI, muito graves por causa dessa diarreia, desidratadas e tal, eles fizeram transplante de microbiota fecal. Pegaram indivíduos saudáveis, como você, Otávio, que come bem, se alimenta bem, faz exercício físico. Malha 10 vezes por dia. Malha 10 vezes por dia, tem um microbioma, não bebe, não fuma, não bebe e tal. E pegaram esse microbioma das pessoas saudáveis e colocaram
lá no CTI, nas pessoas que estavam no CTI. Em 48 horas, essas pessoas levantaram da cama e foram para casa. Sensacional. Então, o transplante de microbiota fecal, ele vem aumentando muito em diversas doenças, com um futuro muito promissor, realmente, né? E fácil de fazer. Nossa querida Marcinha Linhares está falando que o microbioma dela escolhe o churrasco. Não tem como mudar. Marcinha, não tem como mudar ainda. Fala um pouquinho de novo do expossoma, né? Que são esses fatores externos, ultravioleta, poluição, o cigarro, alterando, né, a qualidade, inclusive, do nosso sono e qualidade de vida. O que isso pode ser feito? Como a gente pode melhorar o microbioma para combater o expossoma? Então, o que acontece? A gente fala assim, todo mundo pergunta, tá, já entendi que o microbioma é equilibrado, ou seja, a diversidade de bactérias, tanto na pele como no meu intestino, é bom para minha saúde, porque regula a minha imunidade. Ok, todo mundo já percebeu isso. Mas como deixar meu microbioma mais saudável? Gente, olha só, porque eles vão querer me matar. Dormir cedo, acordar cedo, não tomar Agora, na bebidas quarentena, a gente está alcoólicas. fazendo isso. Na quarentena, a gente está tendo tempo de ficar mais equilibrado, fazer meditação. Meditação, né? não beber muitas bebidas alcoólicas, alimentação rica em fibras, legumes, tudo aquilo que a gente já falou da alimentação saudável, um sono maravilhoso, não ficar exposto muito ao sol, porque a radiação atrapalha muito, né? Um dos fatores de exposição. Não fumar. A gente já falou que o parto interfere no microbioma. O que mais? O ambiente, né? Conviver no ambiente. Isso mais as crianças, né? Em contato com a terra. Ambientes abertos, né? Uma ventilação, contato com a natureza, tudo isso influencia positivamente no nosso microbioma. Então, isso tudo que está externo a gente, que é o expossoma, influencia muito no equilíbrio do nosso microbioma, para manter um microbioma bem equilibrado. Uhum. Fala um pouquinho sobre... tem outra pergunta aqui de seguidores que me escreveram sobre a queda de cabelo, não só com ou sem dermatite seborreica, e um pouco da rosácea. Que tipo de uso via oral e tópico ela poderia estar usando? Queda de cabelo, tem um estudo super interessante que ainda está em fase 2, eu acho, foi apresentado até agora num congresso de cabelos, falando sobre um estudo experimental, né, de transplante de microbiota fecal para pessoas que tinham alopecia androgenética, por exemplo. E assim, é incrível, a pessoa não tinha nenhum cabelo e repilou o cabelo todo após o transplante de microbiota fecal. Isso é para a gente entender como o microbioma está ligado em todas as áreas da saúde. Então em termos de dermatite seborreica, a gente já falou que não é a quantidade de sebo, mas é a qualidade do sebo. Esse sebo da pessoa com caspa é um sebo que é oxidado. Ele sofre mais peroxidação lipídica e, com isso, esse sebo dá mais caspa. E a caspa acaba tendo mais queda de cabelo, por exemplo. Uhum. Em relação à rosácea, tem muitos estudos associando uma deficiência do microbioma da pele, como é na dermatite atópica. Eu costumo dizer que na dermatite atópica é o jardim, né, Otávio? Adoro esse colorido das flores. Esse colorido. Então, você que não temos dermatite atópica, a pessoa saudável que não tem dermatite atópica, que não tem rosácea, a gente é como se fosse um jardim de vários tipos de flores coloridas, muito coloridas. Uhum. Então, esse é o nosso ecossistema, esse é o nosso microbioma. A pessoa que tem rosácea, que tem dermatite atópica, ela só tem uma flor de um tipo. Ela não tem um microbioma variado. Então, realmente, a falta de diversificação é que causa esse rompimento na barreira cutânea. Tá. A Lilian está fazendo aqui um elogio. Diz que nós dois devemos ter microbioma doador. A gente procura, né? Se alimentar bem, dormir cedo. Obrigado. Agora, o seguinte, a gente tinha falado de beijo, né? A troca de bactérias e tudo mais. Uma paciente minha, a Rebeca de Jundiaí, ela pergunta sobre sexo oral. Como é que é essa troca de bactérias? Pode, não pode? É ruim? Conta um pouquinho pra gente isso. Vamos apimentar um pouco a conversa. Pensa, se a gente começou falando que a gente, ser humano, chegou depois no planeta, as bactérias estão aqui antes, né, da gente, estão aqui até hoje as bactérias, os fungos e os vírus, e que é melhor a criança nascer do parto normal, não vejo nenhum problema no sexo oral. Uhum. Você vai estar exposto com a quantidade de bactéria, ok. Claro. Eu li um paper de 2014 de uma alemã chamada Erika Mutius. E ela fala que a exposição na agricultura no início da vida, então se as crianças entrarem em contato com palha, com as vacas, leite de vaca e tal, ela vai ter menos chance de estar desenvolvendo as doenças respiratórias, asmas. O que você acha disso? É um artigo de 2014, achei super interessante. Então, isso faz lembrar aquilo que a gente assistiu ontem, daquela moça linda russa, Rina,
em que ela fala que ela estuda microbioma de crianças e o impacto que o microbioma da criança vai ter no futuro dessa criança. Que mesmo que uma criança nasça de cesariana, mesmo que uma criança não tome o leite materno, ela estaria tão pouco exposta, né, ao microbioma, mas se ela vai brincar com criança, se ela vai brincar na lama, na fazenda, se ela vai ficar exposta, em 2, 3 anos ela consegue ter um microbioma variado. Então, a gente consegue melhorar o nosso microbioma. Lógico que a ideia justamente é essa, o futuro da medicina, né? Uhum. Eu li um artigo também falando de insônia, do relógio biológico humano e o relógio microbiano. O que você pode nos falar a respeito disso, né? Dos dois relógios que controlam o nosso sono? Assim, o que mais importante a gente tem que entender é que essas bactérias invisíveis que estão na nossa pele, que estão no nosso organismo, elas nos mantêm vivos. Se a gente ficar sem bactérias, a gente vai morrer. Então, você tem que pensar que elas estão presentes, elas influenciam em tudo na nossa vida. A gente falou do humor, e a gente falou de doenças psiquiátricas. A gente falou até do câncer do colo do útero, porque quando você tem um microbioma bem legal, um microbioma vasto, você tem menos reação inflamatória. E menos reação inflamatória previne câncer. Então, o que a gente pode falar de sono é que essas bactérias, elas estão prontas e elas secretam substâncias, elas falam entre si, esse crosstalk que a gente está falando entre as bactérias, que fazem com que regulam a nossa vida, regulam o nosso sono, regulam a nossa fome, regulam o nosso humor e regulam a nossa resposta a doenças. Tem gente que vai ter doenças e tem gente que não vai ter doença. Tem gente que vai ter Covid e tem gente que não vai ter Covid. Tem gente que vai ser exposta ao Covid e não vai ter o Covid. Tem gente que abraça o marido lá positivo para Covid para poder pegar a doença e não pega a doença. Então é isso, né? É a mistura do nosso código genético com o nosso microbioma humano que faz a gente ser quem a gente é. Eu li também, então, essa questão do portador ou não portador de micro-organismos e germes, a febre tifoide. Foi no século XX, no início, a Mary, que era uma cozinheira de uma família em Nova York, ela era portadora da bactéria, a família inteira pegou e ela não. Como é que é essa questão da imunidade? Quais são os fatores, né, que determinam o portador não causar uma patologia em outras pessoas? E explica um pouquinho para a gente sobre isso. Olha, se eu soubesse essa resposta, eu estaria lá pesquisando a resposta ao Covid, né? Porque a gente costuma dizer assim, que não é quem quer que vai ter a doença, é quem pode. O nosso sistema imunológico, ele é tão especial e ele é tão fascinante, tão misterioso, que a gente não sabe por que uma velhinha de 103 anos sai do hospital curada de Covid e uma pessoa de 30 anos morre de Covid sem nada. A gente não tem essa resposta. Cada sistema imunológico é único. Você acha que após essa questão do coronavírus, esses hábitos de lavar demais, né, essa neura mais necessária nesse momento, como é que as pessoas vão estar lidando com isso? Em questão da máscara, em questão da lavagem, do álcool gel, qual é a sua opinião a respeito disso? Sem dúvida, Otávio, a gente já vê uma mudança de hábito, né? Há 3 semanas atrás, quando a gente começou aquela coisa, vamos usar máscara de tecido, de algodão, as pessoas não estavam usando ainda, e hoje virou lei, por exemplo, né? Aqui no Rio já é lei, né, de usar máscara de algodão. Isso obriga as pessoas a mudarem um hábito. E uma mudança de hábito é algo, às vezes, muito difícil. E só realmente uma pandemia como essa para fazer com que as pessoas mudem seus hábitos. Claro que você fazer uma higiene excessiva não é bom para o nosso microbioma. Eu comentei com você que eu tenho uma amiga que ela tá com 2 filhinhas em casa, ela tá assistindo a gente, ela falou que a filha, que é uma recém-nascida, tem alguns meses, não espirrou até hoje, não teve uma tosse, uma febre, nada, porque a menina tá dentro de casa, sem contato com ninguém, a criança, só em contato com a família. Então, assim, como é que essa criança vai hoje, em épocas de pandemia, ficar 3 meses dentro de casa, como é que ela vai adquirir um microbioma variado? Ela não vai na pracinha, ela não vai na praia, ela não vai em lugar nenhum, né? Ela só fica dentro de casa. Então tem um aspecto positivo dessa pandemia, sim, que é o uso de máscara em lugares fechados, o respeito ao próximo, né? Porque antes, lembra, a gente viajava para congresso, ficava na fila para passar ali na imigração, tinha alguém atrás da gente tossindo. Você falava, que isso? Os orientais, os japoneses, os asiáticos sempre usaram. Exatamente, sempre usaram, sempre tiveram esse respeito ao próximo, né? Exato, eu acho que isso vai ficar, acho que esse respeito ao próximo, essa solidariedade que se traduz
em lavar mãos e usar máscaras, eu acho que sim, ela vai ficar após a pandemia. Quer dizer, a gente nunca mais vai voltar à normalidade. O mundo vai ser outro. E uma comparação que outro dia ali também, que assim, a partir né, 2011, né, 11 de setembro, a gente começou a ter aquele inferno de security nos aeroportos e tal. Agora, vai ser a mesma questão em relação à higiene. As máscaras, todo mundo vai estar usando, vão estar medindo a nossa temperatura. Quer dizer, o mundo realmente mudou. Tem uma pergunta aqui de uma seguidora nossa que ela fala dos esmaltes. Quer dizer, os esmaltes usados em várias pessoas, se a transmissão, né? Porque esse esmalte ela não vai usar, não é uso único. O que você sugere? Você diz para ela que realmente há transmissão? Claro que sim. A mesma coisa que quando ela apertar a mão de alguém, aqueles inúmeros seres invisíveis passaram para a mão dela. Quando ela abraçar alguém, ela já adquiriu um monte de bactéria. Quando ela passar um esmalte, quando ela sentar num salão de beleza, ela está adquirindo bactérias, né? E vírus e fungos. É uma troca constante. Mas a maioria desses fungos, a gente fala, são viajantes do nosso corpo. Invisíveis. Eles estão com a gente, vivem em harmonia. É o que a gente precisa, na verdade. Na alimentação, esses queijos, gorgonzola, roquefort, aquilo que está ali, nesses micro-organismos, qual o benefício? Não tem problema nenhum, quer dizer, isso é secular, a gente sempre comeu, é maravilhoso. Pode continuar comendo, tá ótimo. Não tem problema Agora, nenhum, sempre né? lembrando, né, que comidas muito gordurosas, né, gordura boa pra gente é gordura saudável, não é gordura trans, não é gordura saturada, não é fritura, né, não é excesso de queijo, não é excesso de carne. Isso não é bom, né? Claro, com certeza. Dá umas dicas aí de alimentação. Tem muita gente perguntando aqui de novo para mim sobre alimentação. Quer dizer, vamos repetir, deixar bem claro qual o tipo de alimentação que a gente pode, né, ser absolutamente mais saudável e melhorar o nosso microbioma. Acho que vale a pena repetir sobre isso. Tá, a gente tem que primeiro se alimentar de produtos fermentados, que é importante, porque tudo que é fermentado são probióticos, contém bactérias vivas. Então, iogurtes é uma coisa importante, mas tem que saber qual iogurte você vai tomar. Porque tomar iogurte com 1000 tipos de açúcar é ruim. Então, você pode tomar, sim, ingerir alimentos fermentados que faz bem. E você pode ingerir, o que é mais importante do que isso, são o combustível das suas bactérias que estão lá no seu intestino. É você alimentar suas bactérias boas. Como? Fibras. E fibras não digeríveis. A gente não digere várias fibras que a gente come de várias frutas, por exemplo. Então, frutas, legumes, verduras. Isso tudo não é para pegar um legume e fritar o legume, não, gente. É para poder comer o legume na salada. Cru, né? O ideal é mais cru possível. Quanto mais crua a comida, melhor. Aveia, super importante. Grãos integrais, super importante. Nozes, nuts, castanhas, é super importante. Todo tipo de salada, tudo que é colorido é importante. Se você pensar, fibra. Então, fibra, você pensar assim de manhã, vou comer um pão branco ou vou comer um aipim. Gente, come o aipim. Claro. A batata doce, né, Otávio? Adoramos aipim, batata doce, batata barô no pré-treino. A gente vai ficar com uma energia, um astral maravilhoso, vai treinar muito mais. É isso aí, gente, não tem muita dúvida. Olha, tem uma outra seguidora aqui que me escreveu perguntando, ela dá Danoninho, quer dizer, ela é de Sergipe. Ela pergunta, posso dar Danoninho para o meu filho de 3 anos? É a Mariana de Sergipe. Qual a melhor idade para iniciar? Olha, a gente não tem nada contra o Danoninho, entendeu? Meu filho até já comeu e tal. Né? Mas não é a coisa mais saudável do mundo. Tem açúcar, tem corante. É mais assim, para fazer em vez de dar o Danoninho, dá uma fruta para a criança. Claro, né? Corta uma maçã, corta melão, corta laranja, para ele poder chupar o bagaço da laranja. Olha que coisa maravilhosa. A Sueli aqui está perguntando, na verdade, concluindo, quer dizer, então poupar muitos bebês do convívio social não é benéfico para o microbioma deles, né? Não é benéfico. O microbioma, quanto mais variado, mais saudável. Tá. A Marcinha está perguntando, citar 2 produtos que podemos fazer uso para melhorar nosso microbioma. Será que ela está querendo saber tópico ou via oral? 2 produtos. O que a gente pode falar que os probióticos mais importantes, né, para todas as áreas são a família dos lactobacilos e as famílias do Bifidobacterius. E é geralmente o que a gente encontra nos probióticos nas farmácias. Outra pergunta aqui bastante recorrente em relação ao transplante fecal. Fala um pouquinho de novo em relação à obesidade.
tem pessoas que me perguntaram, então, a questão dos ratinhos não é nada transplantado, não pode se transportar informação para os humanos. Eu acho que é legal repetir essa questão do transplante fecal. Então, em relação ao transplante fetal, em relação à obesidade, o que se sabe é que da mesma maneira que você sabe que a pele da criança com dermatite atópica é uma pele pobre em microbioma, tem um microbioma pouco variado, a gente sabe que o intestino da pessoa obesa, ele é pouco variado. Então, esse intestino da pessoa obesa, ele tem poucas bactérias, e bactérias pobres. Bactérias diferentes. Então, tem pessoas magras que você fala, meu Deus, como é que essa pessoa pode ser magra? Ela come muito e ela continua magra. Porque o intestino dessa pessoa magra, ela tem outros tipos de bactérias que digerem diferentemente a comida. Então, por exemplo, você faz uma dieta hipocalórica, sem calorias, para uma pessoa obesa. A pessoa come aquilo, mas ela continua obesa. Porque as bactérias do intestino dela, que são poucas, pouco variadas, elas não conseguem transformar aquele alimento em energia suficiente para queimar energia, né? Em quebra de energia. Então, mas ela realmente... ela vai se beneficiar se ela aumentar a ingestão dos probióticos, a mudança de hábitos, aí ela vai conseguir. Ou geneticamente ela nunca vai conseguir sair da obesidade. Não é genética. Porque geneticamente ela é 99,9 igual % da pessoa magra. É o microbioma dela que é muito diferente. Ela consegue tratar o microbioma dela. Então ela teria que fazer uma coisa que no futuro a gente vai ter, que é um swab da mucosa oral, que é um swab, né? Eu perguntei nesse congresso em Paris para a Dr. Karen Nelson, que era a maior microbiologista que estuda microbiomas das populações. Eu falei para ela, o que você acha assim no futuro da medicina? O que vai ser? Como é que eu vou estudar o meu microbioma? Eu, Gabriela, eu quero saber como é que eu tô, se eu tô bem. Como é que eu posso melhorar o meu microbioma do intestino? Ficar mais feliz, Todos mais animada? Nós queremos fazer o swab e queremos saber qual vai ser esse caminho. Aí eu falei, vai ser como? Vai ser exame de fezes, por exemplo? Aí ela falou, não. O lugar mais coerente com o seu intestino é você fazer um swab da sua mucosa oral. Que máximo. E aí você vai fazer um sequenciamento do DNA daquelas bactérias, tá? E eu vou sequenciar as bactérias da minha cavidade oral e eu vou inferir que elas são parecidas com a do meu intestino. E aí eu vou dizer assim, olha, Gabriela, você tá com muita E. coli, que é ruim. Você tá com provetola, que é ótimo, você não tem quase nada. Aí eu vou poder repor para mim, eu, Gabriela, os probióticos, as bactérias que estão faltando. Então, isso que é o grande tchan para o futuro. O grande desafio é você conseguir mapear o microbioma de cada pessoa. Porque a gente já tem o microbioma, que parece o mapa do Brasil, inclusive. A gente já tem o microbioma do projeto Microbioma Humano. Então, a gente tem uma ideia de como é o microbioma saudável. Porque foram de 250 voluntários saudáveis. Então, a gente vai comparar o meu microbioma, Gabriela, vai ter comparado com esse projeto Microbioma Humano, que já foi pronto em 2013. Só que esses testes, eles ainda não existem em larga escala, está sendo muito estudado nos Estados Unidos e tal, mas é o futuro da medicina. E vai ser uma medicina preventiva, concorda? Que é o caminho, né? Hoje em dia é realmente a prevenção de tudo, de todas as patologias. A Marcinha está querendo saber o que você acha da linhaça e da cúrcuma. A cúrcuma ela é super anti-inflamatória, né? Os indianos usam muito, né? Eu acho que o índice de câncer na Índia é menor por causa desse uso da cúrcuma. São produtos naturais e anti-inflamatórios. Na live do Marquinhos sábado, ele sempre fala que ele é vegetariano, ele usa muita cúrcuma e sumiu das prateleiras na Alemanha, por exemplo, por ser um excelente anti-inflamatório, né? A Ana Lopes está fazendo uma pergunta interessante. O uso de máscara, por exemplo. Agora todo mundo está em casa, melhorando o skincare, fazendo máscara. Se isso vai estar enfraquecendo o microbioma? Não, gente, ao contrário. Toda vez que você hidrata o seu rosto, e eu sempre falo, use hidratante em casa, você está fortalecendo a sua barreira mecânica e a sua barreira invisível das suas bactérias. Então, o uso de hidratantes, tanto no corpo como no rosto, é importante para manter essa barreira invisível de micróbios que habitam a gente. Diz um pouco dessa sua experiência em Paris. Você foi dar uma palestra, era um laboratório específico, eram tendências da ciência ou só troca de informações entre vocês? Era para via oral, via tópica? Conta para mim. Então, esse foi um encontro chamado Summit de Microbioma em Paris. E foram 2 pessoas do Brasil, 2 dermatologistas. Era só voltado realmente para dermatologistas.
onde a gente foi discutir o microbioma, principalmente o microbioma da pele, Tá. principalmente voltado para a dermatite atópica. Porque a empresa que levou a gente é uma empresa que tem um hidratante maravilhoso para dermatite atópica. E o mais legal desse summit foi porque foi uma coisa muito interativa. Foram cerca de 50 médicos, dermatologistas do mundo inteiro, tinham muitos asiáticos. Uhum. 50 médicos, foi uma coisa relativamente pequena. Com a imprensa também foram algumas pessoas de imprensa para divulgar um pouco sobre microbioma. Para você ter uma noção, o projeto Microbioma, ele atraiu tanto a indústria farmacêutica que mas muitos cremes falam que tem pré-biótico, probiótico, né? A gente vê isso o tempo inteiro. Sim, É sim. capa de revista, é capa de Só tudo. se fala nisso, é um assunto muito atual, é incrível. Só se fala nisso. Então, nesse summit, foram 3 microbiologistas super importantes do mundo. E esses microbiologistas passaram 2 dias discutindo com a gente, explicando sobre o microbioma, falando qual tipo de pesquisa que ele faz. Então, a Karen Nelson, ela foi uma super querida, ela foi quem deu início ao projeto Microbioma Humano com os artigos. Ela é feríssima. Pesquisou já tem mais de 250 artigos publicados. Ela deve estar enlouquecida agora estudando sobre o sequenciamento do Covid, com certeza. E essa diferença que, por exemplo, que esse vírus tem no mundo, né? Ele se comporta diferente maneiras nos continentes. Foram manifestações diferentes, impressionante. Por quê? Por causa do nosso microbioma, que é totalmente diferente. Não é por causa da nossa genética. Não, exato. Gabriela, a gente está acabando. Eu tenho que daqui a pouco desligar, senão essa live cai. Ih, já acabou, passou rápido. Eu quero salvar, porque super aprendi. Muito obrigado. Só tenho que te agradecer. Um beijo grande. Vamos fazer outras, hein? Vamos fazer outras, tá bom? Obrigada, Gabriela, gente, pela audiência. Obrigada. Sucesso e parabéns. Aprendi muito. Muito obrigado. Obrigada, meu querido. Obrigada. Um beijo.